E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: um modelo de igreja. Querido ouvinte, hoje eu quero falar com você sobre o que é igreja. E quero falar sobre o que é igreja à luz da Bíblia. Existem muitos estudos sobre igreja, o crescimento da igreja, a expansão da igreja, a administração eclesiástica. Mas eu quero começar dizendo para você que a igreja não é uma organização, não é uma empresa. A igreja é um organismo, é o corpo de Cristo. É diferente ser empresário de uma empresa, de uma firma, de uma loja, de um comércio, de uma indústria e ser obreiro na seara do Senhor. Existe a parte administrativa, mas essa parte é diferente, porque a igreja não é uma organização, é um organismo, é o corpo de Cristo, é o edifício de Deus. E existe um modelo, que é o tema dessa mensagem. Nessa época onde existem tantos estudos sobre os melhores modelos, as melhores estratégias para expandir o reino, para crescimento da igreja, a maioria das pessoas, assim como eu também, entende que o segredo da igreja está nesse versículo que eu vou ler para você. Atos 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aí está, em um versículo da Bíblia, o segredo daquilo que é a igreja, o modelo da igreja, a igreja de Atos. É lógico que vivemos em um tempo diferente. É lógico que hoje existem maiores possibilidades, mas a base, o firme fundamento é Cristo. O exemplo é o livro de Atos. E a direção de tudo isso aqui na terra é do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai nos conduzir em direção a toda a verdade. Aí aqui existem alguns segredos nesse versículo. Perseveravam na doutrina. Isso fala de ensino. O ponto fundamental da vida da igreja é a pregação e o ensino da palavra. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa igreja, que era uma igreja avivada, quem não quer participar de uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, com cura divina, libertação, batismo com o Espírito Santo, operação de maravilhas, comunhão, unidade, adoração? Essa é a igreja. E o segredo começa com o ensino. Aquela igreja, eles não eram apenas membros de uma igreja, eles eram discípulos de Cristo, congregados na igreja do Senhor e perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos. Ensino e pregação, palavra. A palavra de Deus traz a revelação da verdade. Jesus é a verdade que liberta. Perseveravam na doutrina e na comunhão. A comunhão, koinonia, fala da unidade, porque o reino dividido não subsiste. O grande mal da igreja moderna são as divisões, contendas, doutrinárias, administrativas, enfim. O segredo da igreja é a unidade da fé. Tudo aquilo que dois ou mais concordarem na terra, o Senhor vai concordar no céu. E esse texto de Atos 2 fala que eles estavam juntos e tinham tudo em comum, e eles perseveravam na doutrina, e era só um coração da alma e da multidão daqueles que criam. Hoje, numa igreja pequena de 30, 40 pessoas, o pastor corta um dobrado, porque existe contenda, existe divisão, disse-me-diz, e ali era uma multidão. Em uma pregação foram 5.000 pessoas, em outra pregação de Pedro foram mais 3.000 pessoas, e era um coração e a alma da multidão daqueles que criam. O partir do pão
Eles perseveravam. Esse partir do pão aqui tem duas características. A Santa Ceia do Senhor, que não era semanal e nem mensal, era diária. Todos os dias eles participavam da mesa do Senhor. A Santa Ceia gera quebrantamento no crente, no cristão, no discípulo. Hoje é uma vez por mês. E às vezes a pessoa falta, não vai, porque não pode, não consegue, enfim. Eu quero falar isso com você para você levar isso em oração. E o Espírito Santo é lógico que vai falar muito mais ao seu coração a respeito da igreja do Senhor, a casa do Senhor, o corpo de Cristo, o edifício de Deus, perseverando na doutrina do ensino, da pregação da palavra, na comunhão, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É nesse lugar que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O partir do pão, que é a Santa Ceia, a primeira característica. E a segunda característica do partir do pão é a obra social. A Bíblia diz que ali não havia nenhum necessitado entre eles. Era um ajudando o outro. Era um suprindo o outro. Era uma comunhão mesmo. Uma comunidade mesmo. Vida com Deus. Amor fraternal, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, que é o mandamento. E nas orações? Aí o segredo maior tem o ensino, tem a comunhão, tem o partir do pão, e tudo isso é regado com oração. Aonde tem oração tem poder de Deus. Um dos maiores avivamentos da história foi o avivamento da Rua Azusa. E o líder ali, um homem simples, um negro que era cego de um olho, Samuel, esqueci, nome inglês complicado para mim falar nessa hora, na Rua Azusa. Esse homem começou orando 1 hora, ele achou pouco, daqui a pouco ele orava 5 horas, ele achou pouco, ele chegou a orar 8 horas por dia, e tinha sempre vigílias a noite inteira de oração. Aí no final não era só apenas ele orando, eram muitas pessoas que vinham do mundo inteiro. Inclusive a Igreja Assembleia de Deus no Brasil foi fundada por 2 homens suecos que foram da Suécia para os Estados Unidos, na Rua Azusa, para conhecer o avivamento, e de lá eles vieram para o Brasil, para Belém, do Pará, e a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal, nasceu no Brasil. O modelo da igreja é isso, é ensino da palavra, pregação da palavra, comunhão entre os irmãos, o vínculo da unidade, da paz, o partir do pão, a mesa do Senhor e a obra social, a caridade, o amor fraternal, e regar tudo isso com muita oração. Aonde tem oração, tem vitória. Aonde tem oração, tem milagre. Olha, o versículo 43 desse texto fala: em toda alma havia temor. Esse temor de cada alma, de cada crente, de cada discípulo, reverência. Vivemos hoje um tempo que não existe muita reverência. A palavra está sendo pregada, tem gente que está andando, conversando, o louvor está sendo liberado, a adoração, e tem gente que está passeando na nave da igreja. Havia temor, quebrantamento, reverência, e maravilhas e sinais se faziam. Aí vinha o poder de Deus, aí é cura divina, é libertação. Esse é Jesus. É lógico que o tempo é diferente. 2024 não é igual ao ano zero da igreja. É outra situação. Mas o modelo da igreja, a estratégia da igreja, está nesse versículo aí, Atos 2,42. Doutrina, ensino, comunhão, unidade, partir do pão, Santa Ceia, obra social e muita oração. E um povo quebrantado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, Ele vai ouvir a oração do céu, vai trazer o perdão dos pecados e vai sarar a nossa terra. Esse é